E o tema desta mensagem, ele sabe o vazio que muitos carregam. Deus sabe o vazio que todos nós carregamos. Sempre há uma falta, sempre há uma necessidade. E nesta primeira parte desta mensagem, vamos fazer uma análise disso tudo. Vamos falar um pouco disso, porque existe vazios. E você pode até dizer assim: se eu fosse rico, eu não tinha este vazio. Você quem se engana. Há muita gente aí, milionárias, bilhardárias, com vazios na alma. E tenta preencher com coisas. Você já viu como é o milionário? Estava vendo uma jovem aí, né, que ela tá aí, foi presa, né? Um carro de 2 milhões de reais. Você vê, eles tentam preencher uma lacuna, um vazio com coisas. Sabe? Querem enganar a própria alma, enganar a si mesmos com a vida de aparência. Interessante, eu estava, quando meditando esse tema ontem, estava preparando, isso vem em minha mente, ela começa a dar uma navegada, e pode observar que todos os influenciadores, uma grande parte, quando eles começam a ganhar, conquistar as coisas, eles vivem tirando foto, colocando, é na lancha, é naquele carro importado, é naquela mansão, sabe? Tentando passar uma vida que está tudo bem. Mas, na verdade, existe um vazio. E só Deus conhece o vazio do nosso coração. E Ele sabe o vazio que muitos carregam. Então, quando Deus, ele olha para nós, ele não vê apenas a nossa aparência ou as máscaras que usamos. Hoje eu vou andar com a máscara da alegria. Hoje eu vou andar com a máscara da arrogância, da insensatez. Hoje vou andar com a máscara do orgulho. Hoje vou com a máscara da bondade. Então, as pessoas, elas tentam se mascarar, mas Deus enxerga o íntimo. Você pode, por fora, dar aquela recalchutada, aquela maquiada na sua vida, mas Deus, ele nos conhece por dentro. Deus, ele nos vê por dentro. E é exatamente aí onde está este vazio, onde, conhecendo exatamente o vazio e as necessidades que nós carregamos. Todos nós temos esta necessidade, todos nós carregamos algo, uma falta, né? Mas este vazio, muitas vezes, é uma sede da alma. Há uma sede, há um desejo, há uma vontade. Quando falamos sobre a sede da alma, nós entramos na esfera da espiritualidade. A essência que é Deus, e ao qual muitos não vivenciam Deus na sua vida. Este vazio é a falta de Deus. Isso é uma grande verdade hoje. Muitos têm vivido uma vida sem Deus. Pode ter conquistado tudo, muitas coisas, mas existe ali um vazio, onde muitos querem o quê? Minha vida não vale mais nada, minha vida não oferece mais nada, não tenho graça minha vida. Eles querem dar cabo de sua própria vida. Então, este vazio, esta sede, um espaço que tentamos preencher com coisas passageiras, mas que tem
o formato exato da presença divina. Muitos querem colocar bugigangas, tantas coisas, né? Tantas coisas. Mas este espaço vazio em você é o tamanho certo de Deus na tua vida. É o tamanho certo. É este tamanho que nós precisamos entender e compreender. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 12, diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Este versículo aqui, esta parte A, diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Deus está nos contemplando. Deus está nos vendo. Interessante aqui, vamos puxar mais uma outra informação em Hebreus, neste versículo do capítulo 4, o versículo 13, que diz assim a palavra de Deus: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nós não nos escondemos. As máscaras um dia vão cair. E vamos entender que a verdadeira alegria é só Deus. Só Ele que vai preencher este vazio. Repito, muitos querem preencher com coisas, com poder. Eu acho que as pessoas mais vazias que existem na face da terra são essas pessoas poderosas. Sabe, humanamente falando. Você vê que são pessoas que demonstram assim uma máscara de força, de poder, mas dentro delas existe um vazio. Você pode observar um semblante, né, um exemplo de um político poderoso, de um político que representa um grupo grande. Né? Você pode ver, observe o olhar deles. Aquele olhar batido, aquele olhar frio, aquele semblante caído, sabe? Falta-lhe alguma coisa. Interessante, se você for para a psicologia, estas pessoas, eles tentam isso, ofuscar, tentam buscar algo para preencher este vazio e não encontram. E mergulham em escândalos, à procura de mais poder, de mais espaço, chega a vender a própria alma ao diabo. Isso é sério. O poder, pela ganância, onde chega a perder tudo. Estava hoje ouvindo um documentário falando sobre aqueles que querem alcançar o topo, que querem conquistar um patamar excelente da sua vida. Ele tem que renunciar 4 coisas. Eu achei interessante isso. Eu não enumerei, eu não fiz não anotei, mas eu gravei. Foi interessante aquele documentário que alguém disse: se você quer conquistar alguma coisa, se você quer crescer, se você quer ser o bam, se você quer realmente poder, dinheiro, riqueza, 4 pontos. Deixa Deus de fora. Deixa sua família de fora. Deus, família, já vai anotando aí. Deus, família, amigos. Você vai ter que
deixar também amigos e o seu tempo. Se você quer conquistar estas coisas, se você quer realmente crescer, você vai ter que deixar Deus, família, amigos e tempo. Aí quando você conquista tudo, aí você vai ver que perdeu tudo. Você vai ver que aquilo ali não recupera o que você perdeu. Tem muita gente assim, que tenta preencher este vazio com estas coisas, onde abandona a família, abandona Deus, amigos, é aquela pessoa que não tem um círculo de amizade e tempo. Ela não tem tempo. Vive feito um bicho. Aí o bicho, ele tem seu tempo de descanso, de dormir, né? Fica feito um zumbi, rodando. Eu tinha um patrão que eu tive, eu tinha pena dele. Eu tinha pena dele. Parecia um zumbi, um bicho. Sabe, aquela ganância. Ele fazia rituais com dinheiro para poder ter mais dinheiro, ter mais coisas, ter mais bens. Eu ficava olhando assim, meu Deus, que negócio doido. Ele ria de mim porque era evangélico. Ele ria de mim, ô pastorzinho, pastorzinho, né? Tirava onda comigo. Tirava onda. E eu via o semblante daquele homem. Ele não ria. Era um semblante amarelo, pálido, sabe? Um vazio. Tinha uma estrutura fenomenal. O homem estruturado financeiramente. E aos poucos foi perdendo a família, foi perdendo os amigos. Deus, que esse aí invocava outras coisas, não tinha nada com Deus. Era um pacto com o diabo mesmo. Eu falo porque eu via. E praticamente, né, acabou-se. Então, amados, amadas, que possamos colocar Deus no nosso coração. Que possamos colocar Deus verdadeiramente na nossa vida. Porque Deus vê o que ninguém vê. Enquanto o mundo valoriza o exterior, Deus olha o coração. Ele vê as lágrimas escondidas, o cansaço e a sensação de falta de algo que você sente ao deitar a cabeça no travesseiro. Deus sabe. Ele conhece. Ele te conhece muito bem. Então fica aí com esta primeira parte desta mensagem, uma mensagem muito forte, né? Uma mensagem que nos mostra claramente o que o inimigo ele quer. Ele quer nos sugar, ele quer nos destruir, ele quer nos arruinar. Não é à toa que a Bíblia fala em João 10, o versículo 10, que o ladrão, na parte A diz o quê? Que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então, quando a pessoa ela faz um pacto com o inimigo, quando a pessoa ela quer mergulhar neste mundo mesmo, enveredar neste mundo, ela perde tudo. O inimigo a rouba. O inimigo deixa ela fragilizada, anêmica espiritualmente. Mas a parte B diz o quê? Que Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. Então, só em Jesus nós temos a verdadeira vida. Só em Jesus que nós temos a verdadeira felicidade. Como aqui nós acabamos de ler, você colocar a sua cabecinha no travesseiro e dormir. Isso é um sinal que existe, amados, amadas, uma paz dentro de você. Que ouro, que dinheiro, que poder, que fama não pode lhe roubar, não pode lhe tirar.
Nesta nossa jornada, já contei aqui, eu já fui chamado para muita coisa, sabe? Coisa pesada, que era para mudar de vida. Eu já contei aqui 2 casos que aconteceu em 2020. Alguém ligou para mim e disse: "Ei, quer mudar de vida agora? Tá aqui. Vamos fazer isso aqui?" Eu disse: "Meu irmão, não quero não. Posso não. Minha mãe não deixa não, né? Não quero." 2024, o cara ligou para mim. Aí só faz ligar, né? "Irmão, tem um negócio bom pra gente aqui. Liga aí quando você quer, né? Pra você desistir aí. Quando você quer." Eu disse: "Meu irmão, tô bem. Tô tranquilo." "Mas, rapaz, vai rejeitar a proposta?" "Quer não, meu irmão. Tô tranquilo, tô bem com Deus. E eu não tenho essa ganância, sabe? Essa coisa louca que muitos desejam, almejam. Eu não tenho esta visão. Eu sou um cara que eu quero colocar minha cabecinha no travesseiro e dormir tranquilo. Eu olhar para minhas filhas e a minha esposa, chegou aqui um homem dentro de casa, sabe? E as pessoas que me conhecem saber que ali vai o homem de Deus. Embora com tudo isso ainda as pessoas ainda alguns ficam moendo, né? Fica criticando, falando umas besteirinhas ali, chega para outros, tenta formar um pensamento da minha pessoa, mas graças a Deus estou bem com Deus, estou bem com tudo, Deus tem abençoado. E a melhor coisa do mundo é isso, meu irmão, é não querer se enveredar por estas coisas. Não querer se enveredar. Eu me lembro que teve até um cara, isso foi em 2000, foi no tempo da Brás Company, né, Ruvel? Lembra, né? É. O cara disse: "Você quer entrar aqui?" Já foi outra coisa também. "Você não quer isso aqui, não? Olha, o cara tá pagando, viu?" Como é o nome do cara? Neto, é? Como é o cara da Brás Company? Ele esqueci o nome do cara. Neto Wise, né? É esse mesmo. Como é? Neto, né? Neto. Neto Wise. Neto. Achei esse número desse cara. "Não, você quer entrar, não, meu irmão? Olha, dá um dinheiro bom, meu irmão. Quer não, meu irmão? Tu pode fazer isso aí." E aquele, sabe, meu irmão, não quero não, meu irmão. "Ai, tu é um besta, tu é um otário, tu é um leso, tu é um mané. Vai deixar uma oportunidade dessa?" Poxa, com um mês a casa caiu. Com um mês estourou a bomba. Gente morreu, gente suicidou-se, perderam tudo, sabe? Por conta de quê? De ganância, querendo preencher um vazio existencial, um vazio no coração. Por isso que eu digo, meu irmão, só Deus que nos dá paz, só Deus que nos dá a verdadeira alegria. Amém? Então fica aí com esta primeira parte desta mensagem e daqui a pouquinho nós vamos concluir. É um tema maravilhoso para a tua vida. Eu creio que Deus vai te abençoar grandemente através desta palavra em nome de Jesus.